A história que vou contar hoje começa com um sofá. Aquele sofá onde você se joga quando chega em casa sem nem tirar os sapatos e o peso do dia afunda junto com você nas almofadas. Está escuro, ou talvez você só não tenha acendido a luz. Você ouve um ruído distante vindo da rua e o som do seu próprio suspiro. É como se o tempo parasse um pouco nesse momento, e por um breve instante você não é ninguém além de um corpo cansado. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo agora e que horas são por aí. Agora, vamos começar a jornada desta noite juntos. Ali, naquele sofá, algo estranho acontece. Você não está triste, mas também não está feliz. E esse não estar começa a incomodar. É um silêncio cheio de coisa por dentro. Você olha ao redor da sala, vê a bagunça que ficou do café da manhã, lembra de uma mensagem não respondida, de uma tarefa adiada. Mas o que te pega mesmo é esse vazio que parece mais fundo do que deveria ser. Não é só cansaço, é outra coisa. É como se você estivesse presente na própria ausência. E é aí que a história começa. Porque por mais que você ache que está desabando, na verdade você está dando os primeiros passos para se escutar de verdade. É curioso como ninguém nos ensina a nos ouvir. Ensinaram você a levantar cedo, a trabalhar duro, a ser educado, a seguir em frente. Mas ninguém te disse que haveria dias assim, em que tudo parece encaixado por fora, mas por dentro, tudo está suspenso. Quando eu me dei conta disso, foi como se tivesse tropeçado em mim mesmo. Eu me achava forte, funcional, capaz, e era. Mas havia uma parte de mim que estava esquecida, tipo um quarto trancado há anos, onde você entra e não sabe bem o que vai encontrar. E não dá para viver ignorando esse quarto interno por muito tempo. Na psicologia humanista, essa sensação tem um nome que nem precisa ser técnico. É o chamado da autenticidade. É aquele incômodo que surge quando você começa a perceber que não está sendo inteiro. Não é drama, não é crise existencial. É só uma parte de você dizendo, ei, lembra de mim? Você senta no sofá como quem não aguenta mais. Mas a verdade é que talvez você esteja começando a se permitir. Permitir o cansaço, a confusão, a incerteza. Permitir não ter respostas claras. Permitir não querer responder mensagem nenhuma. E essa permissão, por mais simples que pareça, é revolucionária. Você cresceu ouvindo que precisa estar sempre bem, que precisa ser produtivo, que precisa ter propósito, foco, metas. Mas hoje aqui, você simplesmente está, respirando, cansado, sentindo. E isso basta. É como se aquele sofá se tornasse um templo, e você, o peregrino, finalmente chegando, depois de anos correndo sem saber para onde. Sabe, eu gosto de imaginar que a psicologia humanista não começa num consultório. Ela começa assim, no momento em que você para de fingir que está tudo bem. Começa quando você escuta seu próprio basta, mesmo que ele venha baixinho. Começa quando o silêncio finalmente fica grande o bastante para você escutar o que há por trás do ruído constante da vida. E não tem pressa. Aliás, se tem uma coisa que essa abordagem ensina, é que você não precisa correr para se encontrar. Você não é um projeto que precisa ser concluído. Você é uma pessoa, em constante construção. E tudo bem se hoje você só conseguir respirar fundo e olhar para o teto. Tudo bem mesmo. Na verdade, talvez esse seja o ponto. Permitir-se não saber o próximo passo. Você não precisa sair desse sofá com um plano infalível. Só precisa, pela primeira vez em muito tempo, se permitir sentir o que está aí dentro. Sem julgar, sem tentar consertar. Eu lembro de uma noite específica em que fiz isso. Deitei no chão da sala, coloquei uma música meio melancólica e chorei sem saber bem por quê. Era como se eu estivesse limpando algo que nem sabia que estava sujo. E quando acabou, não me senti melhor. Me senti real. E curiosamente, isso foi melhor do que me sentir bem. Você vai percebendo que esse espaço interno que parecia vazio, na verdade, estava só esperando por atenção. É como um amigo antigo com quem você perdeu contato, mas que ainda guarda o café quente e uma cadeira do seu lado.
Ele só estava esperando você chegar. E chegar em si mesmo é isso. Não é um evento. É uma série de pequenos encontros. É o momento em que você se olha no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, diz "Oi", com um pouco de sinceridade. É quando você para de exigir de si que seja sempre forte, sempre animado, sempre funcional. Talvez a vida moderna tenha te vendido uma ideia de que você precisa estar sempre em movimento, sempre performando, sempre atualizado. Mas e se a sua alma só quisesse um pouco de sossego? E se esse cansaço que você sente não for fraqueza, mas sinal de que você está pronto para uma virada? Você não está quebrado, está em transição. E transições doem. Às vezes doem porque você não tem certeza de quem está deixando de ser, e menos ainda de quem está se tornando. Mas tudo bem, porque aqui, nesse espaço entre uma versão e outra de si mesmo, começa a brotar uma coisa bonita, a possibilidade de se reconstruir com mais verdade. Então, se você está no sofá agora, cansado, sem ânimo, com a sensação de estar se perdendo, saiba, você está mais perto de si do que imagina, porque esse incômodo é só a porta que se abre. E do outro lado, tem você. Você acorda no dia seguinte e faz tudo como sempre. Escova os dentes, responde uma mensagem, talvez pegue o celular mais vezes do que gostaria. Mas lá no fundo, algo mudou. É sutil, como uma corrente de ar que passa e te faz virar o rosto. Um incômodo bom. Um tipo de desconforto que parece dizer, tem mais coisa aí, presta atenção. E é assim que você começa a notar um hábito silencioso que foi tomando conta de tudo, o hábito de não se escutar. Você se adaptou tão bem a ouvir o mundo, o barulho dos outros, as demandas do trabalho, as opiniões jogadas nas redes sociais, que esqueceu como era ouvir a si mesmo. Suas vontades agora aparecem camufladas de obrigações. Seus limites são ultrapassados sem cerimônia, quase sempre por você mesmo. E aquela intuição que antes sussurrava, agora parece ter mudado de endereço. Se te perguntassem agora o que você realmente sente sobre sua vida, talvez você travasse. Não porque não sabe, mas porque não tem mais prática em responder isso. A psicologia humanista surge aqui como uma lanterna suave. Ela não invade, não aponta o dedo, não diagnostica como se você fosse um quebra-cabeça defeituoso. Ela apenas convida você a voltar a si, a olhar com atenção, a se escutar sem medo de encontrar zonas confusas. E escutar, nesse contexto, não é um ato passivo, é um trabalho ativo e delicado. É como sentar diante de si mesmo e dizer, tô aqui, pode falar, sem tentar corrigir, sem querer racionalizar logo de cara. Só ouvir. Você começa a perceber como se silenciou com o tempo, como foi engolindo palavras, vontades, ideias próprias. Talvez porque não queria incomodar, talvez porque achava que não era importante, talvez porque tinha medo de errar. Então foi se adaptando, se moldando, se encaixando, até não sobrar muito de você ali dentro. Eu me peguei fazendo isso por anos. Eu dizia, tanto faz, quando na verdade importava muito. Eu dizia, tô tranquilo, quando estava me consumindo por dentro. E fazia tudo isso com um sorriso bem treinado, diga-se de passagem. Só que chega uma hora em que o corpo começa a avisar. O coração acelera quando não devia. O sono não vem, ou vem demais. Os pensamentos ficam ruidosos. E mesmo rodeado de gente, você se sente sozinho, porque está sozinho de si mesmo. Escutar-se é quase um ato de rebeldia hoje em dia, porque o mundo te empurra para fora o tempo todo. Te vende distração, produtividade, metas, mas ninguém te dá uma pausa para perguntar, e aí, como você realmente está? Por isso, quando você começa a se ouvir de novo, parece até estranho. Os primeiros sons internos vêm meio desconexos. Às vezes, é só um cansaço acumulado. Às vezes, é uma raiva que você não queria admitir. Outras vezes, é uma vontade pequena que você tinha esquecido. Andar descalço, ver o mar, tomar café em silêncio. E é aí que você percebe. Escutar-se não é sobre encontrar grandes respostas. É sobre reencontrar pequenas verdades.
Você vai descobrindo, aos poucos, que havia partes suas esperando por atenção. O menino que se calou quando disseram que era sensível demais. O adolescente que se perdeu tentando agradar. O adulto que foi esquecendo de respirar entre um compromisso e outro. E tudo isso está aí, agora, te pedindo. Escuta. Não com pressa. Não com julgamento. Só com presença. A psicologia humanista, especialmente nas ideias de Carl Rogers e Abraham Maslow, propõe que cada pessoa tem dentro de si uma tendência natural ao crescimento. É como uma semente que, se tiver espaço e acolhimento, brota. Mas se for pisada o tempo todo, acaba murchando. E quando você para se ouvir, começa a regar essa semente. Você começa a notar que tem sentimentos que andavam engavetados, opiniões suas que foram abandonadas em nome da paz. Começa a lembrar que não precisa concordar sempre, que não precisa estar disponível o tempo todo, que não precisa dizer sim quando queria dizer não. No fundo, escutar-se é relembrar sua própria voz. E pode levar tempo até ela sair clara. Às vezes ela vem rouca, como se não tivesse sido usada por muito tempo. Mas com cuidado, com espaço, ela volta. Eu me lembro da primeira vez que consegui ouvir de verdade meu próprio não. Foi num convite que me deixava desconfortável. Eu quase aceitei, como sempre. Mas dessa vez algo em mim ficou em silêncio por alguns segundos. E desse silêncio veio uma resposta firme, tranquila, sem culpa. Um não limpo. E pela primeira vez, eu me respeitei em voz alta. Você também vai passar por esses momentos. Pequenos, talvez, mas gigantes por dentro. O dia em que disser que está cansado e não se justificar. O dia em que sair mais cedo do trabalho só porque precisa de sol no rosto. O dia em que ficar em silêncio num grupo sem se sentir culpado por não ter assunto. E isso não é egoísmo, é autocuidado, é humanidade. Aos poucos, você começa a perceber que escutar-se não é se fechar, é se abrir para viver com mais verdade. Você vai se tornando mais claro consigo mesmo, e por isso mesmo mais claro com os outros. Talvez você até chore no meio do nada, só porque algo finalmente fez sentido. Ou fique olhando para o teto, não por tédio, mas porque pela primeira vez está deixando o silêncio falar. E ele fala. Muito. Essa escuta não precisa ser perfeita. Você vai errar, vai se confundir, vai se calar de novo às vezes. Mas a diferença é que agora você sabe. Tem algo em você que vale a pena ouvir. E isso muda tudo. Você começa a reparar em como tem buscado, sem saber, por espaços de escuta. Não escuta dos outros, ainda que isso também faça falta, mas aquela escuta interior que parece uma conversa silenciosa entre você e você mesmo. E é nesse processo, nesse redemoinho quieto que às vezes aparece no meio da rotina, que um nome começa a aparecer. Carl Rogers. Você não o conheceu, nunca o viu, mas tem algo na forma como ele pensava que te faz sentir acolhido. É como se ele tivesse te entendido antes mesmo de você tentar se explicar. Como se dissesse sem falar, não precisa fingir, eu tô aqui para ouvir o que realmente está aí dentro. Rogers não criava teorias distantes. Ele acreditava na experiência direta, na vivência real, na escuta como ferramenta de cura. E mais do que isso, acreditava que se alguém te escutasse de verdade, com presença, sem julgamento, com afeto, algo dentro de você inevitavelmente floresceria. E florescer não tem nada a ver com virar uma versão perfeita de si. Tem a ver com se tornar mais você. Imagina alguém te ouvindo sem querer te corrigir, sem tentar te encaixar numa fórmula, sem levantar a sobrancelha, nem te oferecer soluções prontas. Só ouvindo. De verdade. Com o coração aberto. É raro, né? Porque o que a gente encontra por aí são conselhos que parecem panfletos, frases feitas, gente com pressa de entender só para te responder com alguma coisa bonita, mas vazia. Mas Rogers falava de algo mais profundo. Aceitação incondicional positiva. Um termo grande para uma coisa simples e poderosa. Ser aceito do jeito que você é, mesmo com as partes que você mesmo ainda tem dificuldade em aceitar. E olha, eu confesso, quando li isso pela primeira vez, achei bonito demais para ser real.
Mas depois percebi que o que me incomodava era não ter vivido isso com frequência. E aí entendi. É exatamente por isso que faz tanta falta. Você, assim como eu, talvez tenha se acostumado a acreditar que precisa merecer ser ouvido, que precisa justificar sentimentos, que precisa estar curado antes de se mostrar, que precisa ser coerente, firme, forte. E se não for nada disso, então é melhor nem incomodar, né? Só que Rogers e toda a psicologia humanista com ele diz: não, você merece ser ouvido mesmo quando está em pedaços, mesmo quando se contradiz, mesmo quando não sabe o que sente, principalmente aí. É por isso que, quando você encontra um espaço seguro, seja num terapeuta, num amigo verdadeiro, num momento consigo mesmo, algo em você começa a se desarmar. Aquela tensão nos ombros diminui, a respiração muda e, às vezes, sem nem perceber, você começa a falar. Não por obrigação, mas porque finalmente tem espaço. E é nessa fala livre, nessa escuta atenta, que o crescimento real acontece. Não o crescimento forçado, com metas e checklists emocionais, mas aquele crescimento espontâneo, que surge quando a alma deixa de estar em estado de alerta. É como uma planta. Você não a força a crescer. Você só dá luz, água e espaço. E ela cresce sozinha. Porque crescer é da natureza dela, assim como é da sua. Rogers chamava isso de tendência atualizante. E traduzindo significa: dentro de você existe uma força silenciosa que te empurra para frente. Uma força que quer que você viva com mais verdade, mais inteireza. Só que, para isso, ela precisa de segurança emocional, de acolhimento, de escuta. E se ninguém te deu isso antes, tudo bem. Você pode começar agora. Pode ser o primeiro a se escutar com honestidade, a se aceitar com gentileza, a se acolher com paciência. É isso que eu fiz, ou melhor dizendo, tenho feito. Porque é um processo. Teve um dia em que, depois de muito resistir, sentei no chão do banheiro, olhei para mim no espelho e falei em voz baixa: eu tô tentando. E só isso já basta. Parecia bobo, mas foi um divisor de águas. Pela primeira vez eu não tentei me consertar. Só me abracei, ainda que mentalmente. E eu te digo, fazer isso muda tudo. Porque mesmo sem perceber, você vai começando a viver com mais leveza. Não leveza de quem não sente nada, mas de quem não precisa mais esconder tudo. A psicologia humanista tem esse ar quase subversivo. Num mundo que te cobra resultados, ela te convida a simplesmente ser. Num mundo que exige certezas, ela acolhe tuas dúvidas. Num mundo que pede performance, ela oferece presença. E isso te afeta, porque você começa a se perguntar: será que eu preciso mesmo me esforçar tanto para ser alguém? E devagar, a resposta começa a mudar. Você começa a reconhecer que já é alguém, que existe valor no simples fato de existir, que não precisa provar nada o tempo todo. E isso é assustador no começo, porque você cresceu ouvindo que precisa merecer descanso, merecer amor, merecer acolhimento. Mas agora, aos poucos, você vai percebendo: isso tudo não é prêmio, é direito. E é por isso que, se Carl Rogers te encontrasse hoje, ele não te faria perguntas invasivas. Ele provavelmente só sentaria ao seu lado, em silêncio, deixando espaço para que você falasse, ou não. E ainda assim te olharia com respeito, com humanidade, como quem reconhece em você algo precioso, mesmo que você tenha esquecido, porque no fundo ele sabia. Quando alguém é escutado de verdade, começa a se lembrar de quem é. E quando você lembra de quem é, começa a voltar para casa, a sua casa interior. E não existe retorno mais bonito do que esse. Você começa a entender que, apesar de todo o barulho lá fora, a escuta que realmente transforma é a escuta que vem de dentro. E nesse processo, uma outra figura vai surgindo, quase como um segundo personagem na tua caminhada silenciosa: Abraham Maslow. Maslow tinha essa ideia que parecia simples, mas que, na verdade, era um mapa inteiro para a existência humana. Ele dizia que todos nós estamos buscando algo, uma forma de satisfação, de paz, de plenitude, e organizou isso como uma pirâmide.
Mas não uma pirâmide egípcia de pedra. Era uma pirâmide de necessidades humanas. E cada camada, uma etapa da tua própria busca. Você começa com as coisas básicas: comida, sono, segurança. Depois, vai querendo pertencer, ser amado, fazer parte. Depois vem a autoestima, ser reconhecido, respeitado, ter valor. E no topo, lá onde o vento é fino, ele colocou algo que parece tão distante que às vezes parece até fantasia: a autorrealização. É nesse ponto que a tua história se cruza com a dele. Porque veja bem, talvez você esteja vivendo assim, com o corpo operando em automático, tentando pagar as contas, resolver os problemas do dia, manter as relações em pé. Você se ocupa tanto com os degraus de baixo que esquece de olhar para cima. Mas às vezes, só às vezes, você sente uma coceirinha interna. Um incômodo sutil. Uma pergunta que aparece quando tudo silencia. É só isso mesmo? E essa pergunta te pega desprevenido. Porque você tem comida, tem um teto, até recebe elogios de vez em quando. Mas ainda assim, falta alguma coisa. Falta sentido. Falta uma sensação de verdade, de conexão com algo maior que você mesmo. E é aí que Maslow entra com seu olhar gentil e quase profético. Ele te diz: sim, você precisa se sentir seguro. Precisa de pertencimento, de dignidade, mas também, e principalmente, você precisa ser quem você é, e não ser num sentido de performance, mas num sentido de inteireza, de viver de acordo com o que pulsa dentro de você, de alinhar o que sente com o que faz, o que acredita com o que expressa. Maslow chamava isso de experiência Kumi, aqueles momentos em que tudo faz sentido, em que você se sente em casa dentro da própria pele. Pode ser ouvindo uma música, caminhando sozinho, tendo uma conversa sincera ou até lavando louça em silêncio. O que importa não é a cena, é a presença total no que está acontecendo. E essa presença não é fácil de alcançar quando você está esgotado, quando sua vida virou uma lista de tarefas, quando você se perdeu de si, mesmo estando com tudo aparentemente certo. Eu me lembro de quando tive minha primeira experiência Kumi. Não foi num lugar extraordinário, foi num fim de tarde comum, sentado no chão da sala com uma xícara de chá. Estava chovendo lá fora, e por um segundo eu senti que estava exatamente onde devia estar, como se tudo fizesse sentido, como se eu não precisasse de nada além daquele momento. Foi rápido, quase imperceptível, mas foi real. E você já viveu isso também, mesmo que tenha esquecido. Talvez quando abraçou alguém que ama, ou quando riu de algo até perder o ar, ou quando sentiu a brisa tocar o rosto num momento em que tudo parecia demais, e por um instante não parecia mais. Esses momentos não são luxo, são bússolas, e Maslow te diria: siga por aí, porque autorrealização não é um destino, é um modo de estar no mundo, e você começa a perceber que se autorrealizar não é se tornar outra pessoa, é se tornar mais você. E isso inclui aceitar seus ritmos, seus limites, suas estranhezas. Maslow acreditava que as pessoas autorrealizadas não são as mais produtivas, são as mais autênticas, as que conseguem viver com liberdade interior, as que sabem dizer: isso aqui faz sentido para mim, mesmo que ninguém entenda. E que também sabem dizer: isso aqui não serve mais, mesmo que seja difícil largar. Você talvez esteja nesse ponto agora, entre o conforto do conhecido e o chamado do que ainda não tem nome. E tudo bem, porque esse lugar também é fértil. É ali que você começa a perceber o que realmente importa para você, não para os outros, para você. E sabe o que mais Maslow dizia? Que a autorrealização não é para poucos. Ela não é um prêmio, nem um dom. É uma possibilidade que mora dentro de todo ser humano que decide viver com verdade, que decide se ouvir, que decide se permitir. Mas é preciso coragem, porque ser verdadeiro muitas vezes é desconfortável. É ter que se desapegar de velhos papéis. É enfrentar a própria voz crítica. É arriscar não ser entendido. Mas é também onde mora a liberdade real. Você vai sentindo isso aos poucos. Um dia decide dizer o que pensa, no outro se permite descansar sem culpa,
No outro, recusa um convite que não tem nada a ver com você. E em cada escolha dessas, você sobe um degrauzinho invisível em direção a si mesmo. A autorrealização não grita, ela sussurra. Ela aparece nas escolhas sutis, no jeito que você se trata, na forma como cuida das suas manhãs, no tipo de silêncio que você aceita cultivar, nos limites que você aprende a colocar, na coragem de ser quem você é, mesmo quando isso significa ser diferente. E isso tudo, essa escuta, esse florescer, esse movimento em direção ao seu centro, é profundamente humano. É isso que a psicologia humanista revela, que você não precisa de grandes concertos. Você precisa de permissão para ser inteiro. Maslow e Rogers, cada um do seu jeito, te oferecem essa permissão. Um dizendo, você pode ser ouvido. O outro, você pode ser você. E os dois, juntos, segurando tua mão invisivelmente enquanto você dá passos novos. E talvez no meio disso tudo, você comece a perceber que a vida não precisa ser uma escada. Pode ser uma dança. Um vai e vem suave entre tentar e descansar, entre se perder e se achar de novo. E nessa dança você começa a se encontrar de verdade. Você já percebeu como às vezes tudo parece demais? Mesmo quando nada está realmente acontecendo? Tem dias em que o corpo segue, responde mensagem, cruza a rua, sorri no elevador. Mas por dentro, é como se você estivesse carregando um cansaço que não vem só das tarefas, mas de um desalinhamento mais fundo. Um ruído invisível, uma falta de sentido. É aqui que a psicologia humanista te entrega uma ferramenta silenciosa, mas poderosa. A noção de experiência autêntica. Aquela em que você não precisa representar nenhum papel. Só viver o que é do jeito que for. Mas para isso, é preciso um tipo raro de coragem. A coragem de dizer a verdade, não aos outros, a si mesmo. Você já tentou isso? Tente agora. Respira fundo, fecha os olhos por uns segundos e se pergunta: o que eu estou realmente sentindo? Não o que deveria sentir. O que está aqui? A resposta pode ser desconfortável, pode vir como angústia, frustração, tédio ou até um vazio que não tem nome. Mas também pode vir como alívio, se você permitir que a verdade venha sem se travestir de performance. A autenticidade não é ser verdadeiro o tempo todo como se fosse uma bandeira, é mais sutil. É quando você deixa de editar tanto a própria presença. Quando você aceita que sentir cansaço, por exemplo, não é sinal de fracasso, é um pedido do corpo, que chorar não é perda de controle, é um ajuste da alma. Mas quantas vezes você tentou se encaixar ao invés de se expressar? Desde pequeno, talvez, te ensinaram a apagar o excesso, a não incomodar, a ser educado, bom aluno, bom profissional, bom parceiro. E nisso, você foi empilhando camadas de deveria, uma por cima da outra, até quase esquecer o que te faz vibrar de verdade. A psicologia humanista olha para tudo isso e diz: você não veio ao mundo para se adaptar, você veio para se realizar. E isso começa por se ouvir, por ser honesto consigo mesmo, mesmo quando ninguém mais entende. Mas aí vem uma pergunta que te cutuca por dentro. E se o que eu encontrar for feio? É aí que entra um outro conceito essencial: a congruência. Congruência não é perfeição, é coerência entre o que você sente, pensa e mostra. É quando você se permite ser inteiro, mesmo que isso signifique dizer: hoje não estou bem, sem precisar justificar. Ou reconhecer que algo mudou em você e que não dá mais para continuar como antes. Eu me lembro de quando percebi que meu trabalho, que já tinha me dado tanta alegria, tinha virado um peso. Não porque era ruim, mas porque eu tinha mudado. Só que admitir isso me apavorava. Parecia traição, parecia ingratidão. Demorou. Mas um dia, escrevendo uma mensagem simples, senti minha própria mão tremer. Eu ia dizer: tá tudo ótimo. Mas parei, apaguei, respirei e escrevi: tô num momento de transição, meio cansado, tentando entender. E só isso. Ninguém me cobrou uma explicação. Ninguém me rejeitou. Pelo contrário, senti respeito.
Mas acima de tudo, eu me respeitei. A congruência começa assim, com pequenas decisões, com micro-coragens, com a escolha de não trair a si mesmo para agradar o mundo. E aos poucos, você vai sentindo que isso não é só bonito, é necessário. Porque manter uma fachada exige energia demais. E energia é vida. Se você a desperdiça tentando ser outra pessoa, vai se esvaziando sem nem perceber. A autenticidade é o contrário da autopunição. Ela não te exige ser radical ou explosivo. Ela te convida à gentileza radical, à verdade que não fere, mas liberta. E principalmente ao reencontro com o que faz sentido. E aí entra um detalhe sutil, mas fundamental. A autenticidade sem aceitação se transforma em dor. Por isso, a psicologia humanista une congruência e empatia. É como se dissesse, seja verdadeiro, mas seja gentil consigo. Você pode estar passando por algo que ainda não entendeu. E tudo bem. Você pode ter falhado, se equivocado, se perdido, e ainda assim continuar digno de respeito. Porque o valor não está em acertar, está em continuar tentando com verdade. E aí vem outra ideia que se encaixa como luva. Autorresponsabilidade. Não a do tipo cruel, que se culpa por tudo, mas a do tipo madura, que reconhece que, embora nem tudo esteja sob seu controle, existe sempre uma escolha possível, a de ser honesto sobre como você está e o que precisa. Autorresponsabilidade é quando você para de esperar que o mundo te autorize a mudar. É quando você entende que ninguém vai viver sua vida por você. E que, por mais que algumas estruturas sociais te limitem, existe um espaço de liberdade que é só seu, o seu modo de estar presente. E, por favor, não confunda isso com meritocracia disfarçada. A psicologia humanista não acredita que basta querer. Ela acredita que, dentro dos limites reais de cada um, há sempre uma margem de decisão. E que ser verdadeiro dentro dessa margem já é um ato revolucionário. Você talvez esteja nessa margem agora, entre o que esperam de você e o que você sente que precisa, entre o velho seguro e o novo que ainda não se revelou. E mesmo sem mapa, você caminha. Um passo de cada vez. Um dia mais verdadeiro do que o anterior. E sabe o que acontece quando você começa a viver assim? As coisas não ficam mais fáceis, mas ficam mais leves, porque o peso da máscara vai embora, porque o cansaço da dissimulação dá lugar à quietude da verdade. E aos poucos, você começa a se reconhecer no espelho. E mesmo que o reflexo ainda traga dúvidas, cicatrizes, imperfeições, ele carrega algo mais valioso. Ele é você. Autêntico, congruente, vivo. É curioso como quando você começa a se permitir mais autenticidade, o mundo ao redor também muda um pouco de forma. As conversas ficam menos rasas, os silêncios menos pesados e as conexões, começam a parecer mais verdadeiras. Isso acontece porque você está deixando de atuar para ser aceito e começando a se apresentar como realmente é. E ao fazer isso, você atrai quem consegue enxergar você sem os filtros. Mas é aqui que um novo desafio aparece. A solidão de ser você mesmo. Talvez isso te soe estranho. Afinal, ser autêntico não era para ser libertador? E é. Só que, no começo, também é solitário. Porque você começa a perceber que algumas relações que pareciam fortes estavam sustentadas por versões tuas que já não existem mais. E quando essas versões morrem, algumas conexões morrem junto com elas. Isso pode doer. Você começa a reparar em amizades que só funcionavam quando você aceitava tudo calado. Em laços que só se mantinham se você estivesse sempre disponível, sempre rindo, sempre forte. Mas agora, sendo honesto, você não consegue mais segurar essas pontas. E aos poucos, elas se desfazem. E você sente falta, mesmo sabendo que foi o melhor. A psicologia humanista não te dá conselhos prontos para isso, mas ela te abraça nessa travessia. Ela entende que crescer dói, que ser você mesmo pode te afastar de alguns, mas também é o único caminho para encontrar aqueles com quem você não precisa fingir. E tem mais.
Essa solidão não é só perda, ela é espaço. Você precisa de espaço para se ouvir, para descobrir o que te alimenta de verdade, para reaprender a ser companhia para si. E isso, por mais poético que soe, pode ser brutal às vezes. Sentar sozinho num sábado à noite, sem ninguém para conversar, pode parecer vazio, mas também pode ser fértil, porque ali você começa a se observar de um jeito novo. Começa a perceber que não precisa de tanto barulho para se sentir vivo, que o silêncio, às vezes, revela mais do que 1000 interações. Foi numa dessas noites que eu percebi algo importante. Eu tinha passado anos preenchendo meu tempo para não ter que encarar minha própria presença. Quando parei, doeu, mas depois começou a brotar uma calma diferente. Uma paz que não dependia de ninguém. E aí você entende. A solidão que vem com a autenticidade não é castigo. É o intervalo entre quem você foi e quem você está se tornando. E nesse intervalo, algo ainda mais profundo pode emergir. A autoaceitação. Mas cuidado. Não confunda com se acomodar. Aceitar não é se conformar. É deixar de lutar contra a sua própria natureza. É parar de se atacar por não ser como os outros esperam. É olhar para si com o mesmo olhar que você teria por um amigo querido. Eu vejo suas falhas, mas ainda assim você é digno de amor. Isso parece simples, mas exige um realinhamento interno, porque você foi ensinado a se corrigir o tempo todo, a se comparar, a se moldar. E agora começar a se acolher parece até esquisito, como se fosse preguiça ou fraqueza. Mas é exatamente o oposto. Aceitar quem você é, hoje, com tudo o que você sente, com o que já fez e o que ainda não fez, é o primeiro passo para qualquer transformação verdadeira. Não tem mudança sustentável que comece com auto-ódio. Só se constrói algo novo com amor. E é nesse ponto que a tua história começa a ganhar outra densidade. Porque mesmo que o mundo ainda seja o mesmo lá fora, você está diferente por dentro. Mais inteiro, mais presente, mais silenciosamente firme. Você começa a olhar para os seus dias de um outro jeito. Aquela reunião que antes te consumia vira só uma tarefa. A mensagem que antes te deixava ansioso, agora não te tira mais o sono. Você começa a medir o tempo com um outro relógio, o do que faz sentido. E nesse processo surge uma nova qualidade interna, a presença. A presença não é estar calmo o tempo todo, é estar inteiro. É não precisar fugir de si. É poder estar numa fila do mercado ou no meio de uma conversa difícil, e ainda assim manter um fio de contato com o teu centro. Isso se treina. No começo você vai esquecer, vai se distrair, se embolar, se atropelar. Mas com o tempo vai lembrar de voltar. Voltar para o corpo, para o agora, para a respiração. E cada vez que você volta, você se fortalece. Presença é o que te ancora quando tudo parece instável. E sabe o mais bonito? É que quanto mais presente você está, mais gentil você se torna, com os outros, com o mundo, mas principalmente com você mesmo, porque você já não precisa mais provar nada, você só precisa estar, e isso basta. É estranho como isso assusta no começo. Parece pouco, parece ineficiente, mas com o tempo você percebe. Essa simplicidade é uma revolução, porque você passou anos tentando se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. E agora, mesmo tropeçando, você está moldando sua própria forma de existir. E sim, isso pode deixar alguns desconfortáveis. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai ficar. Mas aos poucos você também vai percebendo. Você não precisa de tanta gente, só precisa de vínculos verdadeiros, daqueles que se sustentam na presença e não na performance. E eles virão. Pode acreditar. Mas antes você precisa vir por inteiro. À medida que você caminha mais fundo nesse terreno da autenticidade, começa a acontecer algo inesperado. As emoções que antes pareciam desorganizadas vão aos poucos fazendo sentido, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram lugar, mesmo as que pareciam fora de forma. E nesse novo espaço interno, você percebe que sentir qualquer coisa já é um ato de saúde. A psicologia humanista coloca as emoções no centro da experiência, não como obstáculos a serem controlados,
mas como guias a serem escutados. A tristeza te chama para dentro. A raiva aponta onde há invasão. O medo te convida a cuidar. E a alegria te mostra onde mora o que vale continuar. Mas aqui tem uma chave preciosa. Você não é suas emoções. Você tem emoções. E elas são legítimas. Todas. O problema é que você foi ensinado a censurar algumas. Homem não chora. Não pode sentir raiva. Tem que estar sempre bem. E assim, você foi empilhando sentimentos engavetados como cartas que nunca chegaram ao destino. Mas agora, nesse ponto da caminhada, talvez você se dê conta. A bagunça emocional não vem das emoções em si, mas do esforço para escondê-las. Quando você acolhe o que sente mesmo sem entender, cria um espaço seguro dentro de si. E isso é libertador. Porque finalmente, você não precisa mais pedir permissão para existir. Foi numa tarde comum que eu me dei conta disso. Estava lavando louça, ouvindo música, e de repente, sem nenhum motivo claro, comecei a chorar. Um choro leve, quase silencioso. Não era dor, era limpeza. Como se o corpo dissesse, obrigado por não interromper isso, e eu deixei vir. Esse tipo de momento é simples, mas poderoso, porque ele te conecta com algo maior, a confiança no seu próprio processo. E aí entra outra ideia essencial na psicologia humanista, o potencial de autorregulação. Carl Rogers, um dos grandes nomes dessa abordagem, acreditava que você, assim como qualquer ser vivo, tem uma tendência natural à atualização, ou seja, a crescer, a se organizar, a buscar o equilíbrio, desde que tenha condições mínimas de segurança e aceitação. Você já viu uma planta crescer num canto improvável, se inclinando em direção à luz? Pois é, você também é assim. Quando encontra um ambiente onde não é julgado, onde pode ser e sentir, começa a florescer, mesmo com cicatrizes, mesmo com medos. E esse ambiente não precisa ser sempre externo. Ele pode e deve começar dentro de você. Criar esse espaço interno é um ato contínuo. Requer escuta, requer pausa, requer cuidado. Às vezes, requer também dizer não. Não a quem não te vê, não ao que te diminui, não ao que te rouba de você. E aqui vem uma provocação que talvez te incomode um pouco. Quantas vezes você insistiu em ficar onde não podia respirar? Às vezes por medo, às vezes por hábito, às vezes porque não sabia que havia outra opção, mas agora sabe. Agora você pode escolher construir ao seu redor um campo mais fértil, com menos exigência, menos ruído, menos máscaras. Um campo onde seja possível crescer sem ter que se violentar. E isso nos leva a um conceito belíssimo da psicologia humanista, o aqui e agora. A vida inteira você foi treinado a viver no depois. Quando eu tiver isso, quando aquilo passar, quando eu for mais forte, mais magro, mais produtivo. E nessa espera a vida escapa. Mas a verdade é que o único lugar onde a transformação pode acontecer é no agora. Não no futuro idealizado, nem no passado idealizado. Aqui, neste exato instante. Você pode parar agora se quiser, respirar fundo, sentir o peso do seu corpo, ouvir os sons ao redor, observar o que pulsa aí dentro. Esse é o único momento real. Todo o resto é projeção ou memória. E é no agora que você pode começar a fazer diferente. Você não precisa estar curado para ser inteiro. Não precisa entender tudo para dar o próximo passo. Só precisa estar presente, com tudo o que isso inclui. E o agora tem outro presente escondido. Ele te revela o que é essencial. No meio de tanta informação, tanta cobrança, tanta velocidade, a simplicidade do agora pode ser revolucionária. Um café quente sem pressa, um banho em silêncio, uma conversa sem celular por perto, um riso inesperado. Coisas assim te reconectam com o que é humano em você, com o que é real, com o que sustenta, quando tudo parece girar rápido demais. E aos poucos você começa a notar. O que te nutre não são grandes eventos, mas pequenas presenças, pequenos encontros, pequenas verdades. E nesse ponto, talvez você perceba uma mudança de ritmo dentro de si.
como se algo tivesse desacelerado, como se você tivesse saído do modo de sobrevivência e entrado num modo de vida mais suave, mais consciente, mais seu. É claro que o mundo lá fora continua exigente, mas agora você tem um outro tipo de recurso. Você sabe voltar para si. Você sabe cuidar do que sente. Você sabe dizer isso sim e isso não. E isso muda tudo. Não porque o mundo vai se adaptar a você, mas porque você deixou de se abandonar para agradar o mundo. E agora você pode continuar, com mais clareza, com mais calma, com mais presença. Há um momento em que você percebe que começou a andar diferente. Não é algo que alguém de fora necessariamente nota, mas você sente. É sutil, como o modo como você segura o volante no trânsito, como você responde a uma crítica, como você respira quando algo dá errado. Uma leve mudança quase invisível, mas poderosa. Isso acontece porque, sem perceber, você está desenvolvendo algo raro, a autonomia emocional. A palavra autonomia às vezes soa como independência radical, como se fosse viver isolado, sem precisar de ninguém. Mas não é disso que se trata. A verdadeira autonomia emocional é saber que você é responsável pelo que sente, sem culpa, sem vergonha, sem terceirizar suas reações. Você não pode controlar o mundo, mas pode aprender a interpretar os eventos de maneira que não te destrua. Isso exige presença, claro, mas exige também honestidade, coragem, muita coragem. Porque é muito mais fácil culpar os outros pela forma como você se sente. Dizer que foi o outro que te deixou irritado, o outro que te entristeceu, o outro que te fez se sentir pequeno. Mas aos poucos, você começa a notar, a dor que o outro ativa em você já existia antes. A pessoa só apertou o botão. E você se pergunta, de onde vem esse botão? É aí que você começa a olhar para dentro com mais profundidade. Não para se culpar, mas para entender, para curar, para resgatar partes de si que ficaram congeladas em algum momento lá atrás, numa infância negligenciada, numa adolescência desamparada ou num trauma que ninguém percebeu, mas que você carrega até hoje. Esse olhar interno é um dos atos mais revolucionários que você pode fazer por si mesmo, porque ele te devolve o protagonismo da sua história. Você deixa de ser vítima dos acontecimentos e começa a se tornar autor das suas reações. Isso não significa que tudo vai ficar leve de repente, mas significa que você vai deixar de se perder dentro da própria dor. Eu lembro quando entendi isso na pele. Tinha acabado de receber uma crítica de alguém que eu admirava. Doeu. Na hora quis me defender, me justificar, mas respirei fundo. Esperei. E quando a poeira baixou, percebi. A dor maior nem era a crítica em si. Era a lembrança de quando eu era criança e qualquer desaprovação me fazia sentir invisível. A ferida era antiga e, naquele momento, ao invés de reagir no automático, eu acolhi a emoção como uma onda. Não lutei contra ela, só fiquei ali, comigo mesmo. E no dia seguinte, quando respondi à pessoa, já não havia raiva, havia clareza, havia respeito, inclusive por mim. Essa é a força da autonomia. Você começa a sair dos ciclos repetitivos, das mesmas brigas, das mesmas fugas, dos mesmos medos disfarçados. E você começa a fazer escolhas. Escolhas mais alinhadas com seus valores, com seus limites, com o que você quer construir. Porque, no fundo, é isso que a psicologia humanista defende, que você tem dentro de si todos os recursos necessários para viver uma vida com sentido. Não perfeita, mas com sentido. E viver com sentido é diferente de viver com metas. As metas podem ser ótimas, mas elas são externas, são números, resultados, performances. O sentido é outra coisa, é mais íntimo, mais sutil. Está nas entrelinhas do cotidiano, no modo como você trata quem te serve um café, no cuidado com que você escuta alguém cansado, no respeito que você dá ao seu próprio cansaço. E aqui tem uma chave importante. O sentido não se acha, se constrói. Você pode passar a vida esperando que um propósito caia do céu, ou pode começar a cultivar propósito nos pequenos atos.
E isso só é possível quando você está conectado com o que sente, quando suas ações nascem da sua verdade e não da expectativa alheia. Isso exige uma autoescuta constante. E essa autoescuta, com o tempo, se transforma em algo mais profundo ainda, a autocompaixão. Porque mesmo quando você erra, e você vai errar, ainda assim merece acolhimento, ainda assim merece cuidado, ainda assim merece continuar. E aqui eu preciso dizer algo que talvez você não ouça com frequência. Você está indo bem. De verdade. Mesmo com dúvidas, mesmo com quedas, mesmo com aqueles dias em que nada faz sentido. O simples fato de estar se perguntando, de estar buscando, de estar tentando ser mais honesto consigo, já é um avanço enorme. Não se cobre tanto. Você não precisa ser um projeto pronto. Você é processo. E como todo processo às vezes vai andar, às vezes vai parar, às vezes vai se confundir. Mas tudo isso faz parte. E nesse caminho vai haver recaídas. Vai haver dias em que você se sentirá exatamente como antes, talvez até pior. Mas agora, você sabe voltar. Você sabe se segurar. Você sabe que não está quebrado, está em movimento. Esse conhecimento muda tudo, porque ele te traz uma espécie de fé, não religiosa, mas existencial. A fé de que existe dentro de você algo inquebrável, algo que observa tudo, algo que permanece. E é essa parte que você precisa aprender a escutar com mais frequência. Ela não grita, ela não exige, ela sussurra. Mas se você silenciar o bastante, vai ouvir, vai sentir e vai se lembrar. Você é mais do que pensa, mais do que sente, mais do que teme. Você é aquele que pode transformar tudo isso em vida. Você está mais próximo de algo que talvez nunca tenha nomeado, mas sempre procurou. A paz de ser quem é. Não aquela paz romântica, que parece uma propaganda de chá calmante, mas uma paz mais real, mais bruta até, feita de aceitação, de limites claros, de ciclos respeitados, de uma certa leveza que nasce não da ausência de problemas, mas da ausência de negação. Você começa a notar que pode existir sem estar sempre consertando algo em si. E isso talvez seja o alívio mais profundo que um homem cansado pode experimentar. A psicologia humanista te trouxe até aqui com um convite quase silencioso: abandonar o ideal de perfeição e abraçar o processo de autenticidade. E esse convite muda tudo porque tira o peso da performance. Você não precisa provar seu valor, você já tem valor, desde sempre. Mas claro, viver a autenticidade no mundo real é um desafio, porque o mundo ainda cobra máscaras, ainda recompensa o personagem, ainda rejeita quem sente demais, fala demais, questiona demais, recusa demais. Por isso, é essencial entender que ser autêntico não é ser impulsivo ou dizer tudo que vem à cabeça. Não é sobre romper com tudo. É sobre habitar a própria verdade com responsabilidade. Ser autêntico às vezes é dizer não com ternura. É recusar um convite porque seu corpo precisa descansar. É admitir que não está bem. É mudar de ideia sem se culpar. É pedir desculpas sem se humilhar. É sustentar um silêncio, mesmo quando todos gritam. E tudo isso exige uma força que você só encontra quando para de brigar com o que sente. A partir daqui, você vai começar a distinguir o que é real do que é ruído. Vai aprender a filtrar o que te serve, o que te inspira, o que te eleva, e a soltar o resto. E soltar não é desistir. É confiar. Confiar que você pode viver sem carregar tanto, sem explicar tanto, sem agradar tanto. Aos poucos você vai se tornando alguém que caminha com mais leveza, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você deixou de resistir a ela o tempo todo. E com essa leveza vem a beleza de ser mais inteiro, mais disponível, mais capaz de amar e se deixar amar. Sim, o amor. Talvez seja a hora de falar sobre isso com mais cuidado, porque muitos dos seus cansaços vêm de amores distorcidos, aqueles que exigem que você se diminua, que se cale, que se molde. Amores que se alimentam da sua insegurança, que te mantêm numa corda bamba entre ser aceito e ser você mesmo.
Mas há outro tipo de amor. Um amor que nasce quando você se permite ser visto por inteiro e ainda assim se sente seguro. Esse amor não é fantasia, mas também não é comum. Ele começa dentro. Começa quando você aprende a estar consigo com presença, com escuta, com carinho. Quando você não se abandona mais, quando você não se trai por medo de ficar só. E então, quando encontra o outro, esse amor é um encontro, não uma fusão. É parceria, não dependência. É caminho compartilhado, não prisão afetiva. O amor, na visão humanista, é uma expressão natural do ser que se realiza. Não como recompensa, mas como consequência. Quando você está em paz consigo, o amor deixa de ser refúgio e vira celebração. E essa forma de se relacionar transforma tudo. Porque você deixa de amar para ser salvo e passa a amar porque quer compartilhar. E aqui tem algo importante. Você não precisa estar pronto para amar. Precisa estar disposto. Disposto a crescer junto, a errar junto, a escutar, a aprender. Disposto a continuar se escolhendo, mesmo dentro do encontro com o outro. Essa disposição é rara, mas você pode cultivá-la. E ela começa na forma como você se trata nos momentos de falha. Seja gentil. A vida já é dura o bastante para que você também seja cruel consigo. Seja seu aliado. Torça por você. Se cuide como cuidaria de um amigo querido. Porque, no fundo, é isso que você é para si. Alguém com quem vai conviver até o fim. E se vai ser para sempre, que seja com mais ternura. Hoje, talvez, você consiga olhar para trás e ver quantos ciclos se fecharam. Quantas versões de si você já foi. Quantos medos já enfrentou. Quantos vazios já atravessou. Quantas vezes caiu e ainda assim está aqui. Isso não é pouco. Isso é o começo de uma nova fase. Uma fase onde você já não vive para agradar. Já não precisa ser entendido por todos. Já não precisa vencer toda a dor de uma vez. Só precisa seguir, com mais verdade, mais presença, mais leveza. E com a certeza de que tudo isso faz sentido, mesmo quando ainda parece confuso. Porque há um fio invisível costurando tudo. E esse fio se chama consciência. Você não é mais o mesmo de antes. E, ao mesmo tempo, continua sendo você. Só que agora, com mais raízes, com mais escolha, com mais chão. E talvez com mais amor próprio. Aquele silencioso que não precisa de espelho nem de aprovação. Aquele que só você sente quando se permite estar inteiro, onde antes só havia ausência. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você começa a mudar. Não é uma mudança explosiva, nem mesmo repentina. É mais como uma luz de fim de tarde atravessando a janela. Lenta, suave, mas inevitável. Uma parte sua se inclina com mais gentileza para dentro. O corpo ainda carrega cansaços, claro, mas o peso agora parece mais compreensível, mais humano. Você não está mais tentando apagar tudo, está aprendendo a conviver com as sombras, sem deixar que elas dominem o caminho. E isso é talvez uma das maiores conquistas. Caminhar ao lado da própria dor, sem ser conduzido por ela. A psicologia humanista sempre falou sobre isso. Sobre ver o ser humano como uma possibilidade contínua. Uma semente que, mesmo em meio a pedras, ainda assim tenta crescer em direção ao sol. E esse sol para você agora tem nome. Presença. Sentido. Escolha. Você já não vive no modo automático. Ou, quando percebe que está ali, já sabe voltar. Sabe respirar. Sabe parar antes de ferir. Antes de se ferir. A sua bússola mudou, e essa mudança é profunda porque não depende mais do que está fora. O mundo pode continuar barulhento, instável, acelerado, mas há um canto dentro de você que ficou silencioso. Um lugar onde as vozes externas já não decidem tudo. Onde você escuta, de verdade, o que quer, o que sente, o que precisa. E isso não é egoísmo. Isso é maturidade emocional. Você ainda terá dias difíceis, ainda vai se sentir inseguro, frustrado, perdido. Mas agora você sabe o que fazer com isso. Não mais fugir. Não mais se entorpecer. Agora você fica. Olha. Escuta. Acolhe. E por fim aprende. Porque tudo
Tudo o que você viveu está te ensinando algo sobre quem você é e quem está se tornando. Nenhuma dor veio por capricho. Nenhum tropeço foi em vão. Você está, como todos nós, num processo, e esse processo é a própria vida se desdobrando em você. O mais bonito é perceber que você não precisa fazer isso sozinho. Você pode, sim, pedir ajuda. Pode falar com alguém. Pode admitir fraqueza, pode cansar, pode parar. E mesmo assim continua sendo você. Continua merecendo respeito. Continua merecendo amor. A psicologia humanista vê isso como parte do florescer humano, a capacidade de reconhecer sua humanidade sem se diminuir, sem precisar se esconder. E aí você descobre que o seu crescimento não é uma escada, é uma espiral. Você volta a temas antigos, mas com outro olhar. Enfrenta as mesmas situações, mas com outra postura. Sente velhas dores, mas agora com um colo interno que antes não existia. É como voltar para casa depois de muito tempo longe. Você entra. Ainda há bagunça, mas agora você tem calma para arrumar. Não tudo de uma vez. Um canto por dia. Uma parte de cada vez. E no meio desse processo, você começa a perceber o que realmente importa. E talvez isso seja o mais transformador, essa nova escala de valores. Coisas que antes pareciam urgentes, agora já não te inquietam tanto. E outras tão pequenas ganham uma beleza imensa. Como ouvir uma música enquanto cozinha, como dizer bom dia com sinceridade, como demorar no abraço de quem você ama, como chorar sem vergonha, como sorrir de alívio, mesmo que não tenha solução. Tudo isso te devolve para a simplicidade, e a simplicidade hoje é sua forma mais elevada de sabedoria. Você olha ao redor e vê que nada é perfeito, que o mundo ainda está cheio de ruído, que as pessoas ainda se machucam, que você mesmo às vezes ainda repete padrões, mas mesmo assim algo mudou. Agora você está consciente, e a consciência é libertadora. Você não precisa mais ser uma marionete do passado, nem um projeto de futuro. Você está aqui, agora, neste exato momento, respirando, escutando, sentindo. E isso é tudo o que existe. Quando você vive assim, os dias ganham outra textura. Você desacelera. Você escuta mais do que fala. Você aprende mais do que julga. Você oferece mais do que exige. E aos poucos você percebe. Viver pode ser simples. Pode ser bonito. Pode sim ser leve. Não o tempo todo, mas o suficiente para te lembrar que vale a pena continuar. E quando os momentos de escuridão voltarem, porque eles sempre voltam, você vai lembrar disso tudo. Vai lembrar que existe um lugar dentro de você que é inteiro, que é firme, que é você mesmo em essência. Esse lugar não some. Ele pode se esconder, pode se calar por um tempo, mas ele está aí, esperando que você volte sem pressa, sem culpa, só com vontade de recomeçar. E você pode, hoje, amanhã, sempre que precisar, porque ser humano é isso: cair, reerguer, aprender, esquecer, lembrar, cair de novo e ainda assim continuar. Você continua. Agora que tudo foi dito, deixe que as palavras se assentem como folhas que caem devagar num lago calmo. Nada precisa ser resolvido esta noite. Nada precisa ser entendido por completo. Você pode apenas respirar, deixar que a tranquilidade venha como quem não força, como quem só espera que a água encontre seu próprio nível. Feche os olhos se quiser. Sinta o peso dos ombros suavizando, o ar entrando com mais presença, o corpo encontrando um ritmo mais lento. Aqui não há pressa. Aqui tudo o que você viveu hoje pode descansar dentro de você. Não há problema em ainda se sentir confuso. Não há problema em ter dúvidas. A cura não é uma linha reta. O crescimento não é uma escada. E mesmo que você não saiba o próximo passo, saber que você está atento já é um passo. Talvez você escute algo no fundo agora. Um silêncio mais denso, mais acolhedor. Talvez seja só a sua respiração. Talvez seja um sussurro que diz: você está seguro, está indo bem, e é suficiente. Deixe que essa sensação te envolva como um cobertor numa noite fria. Amanhã o mundo recomeça, mas por agora só existe este instante, e neste instante tudo em você pode repousar.
Tudo está certo, mesmo que ainda esteja em construção. Boa noite.